Boa tarde, é um prazer poder passar alguns tópicos para a gente discutir depois. O objetivo é que eu passe os tópicos da psicologia, que o direito se apropria deles para fazer as decisões, certo? Então vai ser bem voltado para isso, para as decisões de primeiro e segundo grau, nas questões que envolvem então o dano, o assédio, o estresse laboral, tudo que pode provocar um sofrimento ou um dano psicológico, ok? Diferenciar também, o tema é o dano, né? Mas eu vou falar rapidamente da perícia psicológica enquanto prova e da prova testemunhal, ok? Porque a gente vai ver que normalmente, quando a gente vai fazer uma decisão, auxiliar o juiz ou o desembargador numa decisão, as provas que a gente tem ou a prova testemunhal, e 90% dos casos se define para a prova testemunhal, ou a gente tem a prova técnica, que é a perícia, certo? O laudo psicológico, o laudo psiquiátrico, ou qualquer outro laudo em outra área, né? Normalmente é assim, diferentemente da justiça comum e de outras áreas. Por exemplo, na justiça comum, eu sou perito na justiça comum há 20 anos, as decisões lá, 97% delas, ela tem como base o laudo psicológico, certo? Enquanto que no trabalho não, ainda a gente vai ver e também nem sempre na justiça do trabalho há essa necessidade, né? Por quê? Porque a maioria dos danos são presumíveis, né? É possível se presumir o dano. No entanto, em alguns momentos, há de se fazer uma diferenciação, e eu vou tentar passar isso para vocês. Por exemplo, o que é um sofrimento psicológico, o que é um dano, certo? Isso auxilia quem está fazendo as decisões, no mínimo para pensar em que valor que vai se arbitrar, né? O Dr. Alexandre Ramos e eu, a gente divide uma mesma disciplina, né, que é essa disciplina na pós-graduação. É um prazer sempre trabalhar com ele. Esperamos que ele chegue, deve estar chegando. Senão a gente vai continuando e a gente vai ter só a visão da psicologia, do direito fica para a próxima. Então, eu vou começar e depois a gente volta nesse slide dizendo para vocês o seguinte. Em que situações que eu entendo que há necessidade de uma perícia psicológica quando o tema é dano moral, dano estético, assédio moral e estresse laboral? Em que situações? A primeira é quando o julgador entender que, mesmo presumível dano, há de se provar o sofrimento. Vocês vão ver, e basta fazer uma pequena pesquisa, que vocês vão ver o seguinte: a fala tal é presumível dano moral, enfim, mas chega um momento que tem uma frase assim, mas não provou esse sofrimento. Para vários desembargadores e juízes tem essa fala, ok? Se tem essa fala, a única prova possível seria então um laudo, certo? Uma avaliação psicológica. A maioria entende então que em algumas situações é presumível. O trabalhador então que perdeu o braço, se presume que ele tem um sofrimento, certo? Se presume que ele tem um sofrimento. Não precisaria provar isso. Quando se quiser diferenciar sofrimento psíquico de dano psíquico, a gente vai ver depois os conceitos e como é importante, então, fazer essa diferenciação na hora do julgamento. E se a gente tiver essa diferenciação, como é fácil, desenvolver a tese aí do juiz ou do desembargador, né? Quando se quiser verificar se a doença psíquica era pré-existente, ok? Podia ser uma doença pré-existente, podia ser uma concausa, enfim, ou não. Por exemplo, o dano psicológico, o dano psíquico, normalmente ele não é com causa, ele é causa, certo? A gente vai ver depois, ok? O sofrimento já pode ser uma concausa. E também para verificar simulação e dissimulação, outro conceito também previsto e que a gente trabalha, enfim, que a gente vai expor para vocês, até para depois poder debater um pouco. Não sei como é que o Dr. Alexandre vai fazer a dinâmica dele, a minha é o seguinte: vocês podem parar o tempo todo e perguntando, ok? Se a gente deixar para o final, vai se esquecer, e enfim. Se alguém tiver alguma dificuldade de falar no microfone, faça a pergunta, que eu faço a pergunta aqui no microfone, ok? Então vamos lá. Depois a gente volta então aqui, mas o meu objetivo maior hoje, então, é que a gente possa ter claro esse primeiro slide, certo? A gente possa fazer as diferenciações, ver em que momento e para que serve uma perícia psicológica, até onde pode, qual é o alcance dela, certo? Eu vou falar um pouquinho da prova testemunhal, de como é complicado isso, dos equívocos que se comete, né?
A gente, em princípio, eu e o doutor Alexandre, falado em cada um falar 30 minutos e depois abrir para debate, tá? Eu vou falando, ele chegando, se der os 30 minutos, eu paro. Então, a perícia psicológica, ela vem como uma prova técnica, ela é uma investigação, ok? Diferente de uma terapia, diferente da clínica, ela é uma investigação. Você vai investigar algumas coisas que o juiz ou que alguém precisa saber, ok? Enfim, são diversas, a dinâmica no trabalho, os conflitos, os vínculos, as estruturas de personalidade, capacidade cognitiva, dano psíquico, sofrimento psíquico, simulação, dissimulação, etc. Né? E em muitos casos, então, tem que se avaliar não só o trabalhador, mas o local de trabalho e as pessoas envolvidas numa perícia, ok? Depende o objetivo dela, depende dos quesitos que são formulados, ok? Uma perícia, ela serve para quê? Ela serve para responder quesitos, para tirar as dúvidas de quem está pedindo a perícia. Se não tem quesitos, fica muito complicado de fazer uma perícia. Psicológica, a gente só pode responder o que nos foi perguntado. A gente não pode colocar tudo que as pessoas nos dizem no laudo, nem na clínica, nem em qualquer trabalho do psicólogo. Então, o objetivo é responder quesitos. Se os quesitos não foram feitos, a perícia vai ficar prejudicada. Se os quesitos não foram feitos dentro da área da psicologia, dentro daquilo que uma avaliação psicológica pode responder, ele vai ser prejudicado, certo? E aí começam os problemas, né? Quesitos feitos que a avaliação psicológica não pode responder. A dano moral é um conceito jurídico, é do direito, não é da psicologia. Nós não podemos responder se há ou não. A gente pode responder se há um dano psicológico, se há um sofrimento psicológico, características de personalidades, certo? Então, depende do... A perícia, então, o objetivo final dela, então, é responder os quesitos e levando subsídios, então, na forma de laudo pericial, ok? E o que vai se investigar, então, na perícia é o que se perguntou, certo? Não dá para você pedir, mandar determinar uma perícia psicológica e achar que o perito sabe o que vocês querem saber. Não, ele não sabe, certo? Há uma infinidade de questões que podem ser observadas, pode ser analisada, pode ser investigada. Então, ou tem quesitos, ou ela fica prejudicada, ok? Se a gente for seguir à risca as normas do conselho, a gente não deveria nem fazer daí se não tiver quesitos, porque o objetivo dela é responder quesitos. Se faz toda uma avaliação para responder os quesitos. Os quesitos é que vão me dizer o seguinte: se eu tenho que aplicar um teste, vou ter que aplicar o Rorschach, depende do que eles estão me perguntando. Se eles estão me perguntando de uma psicopatologia mais grave, sim, senão eu não preciso. Então, é muito importante, os quesitos são muito importantes. Então, rapidamente, na trabalhista, normalmente, o que aparece nos quesitos são o estado emocional do trabalhador, a dinâmica do trabalho, as relações interpessoais, possível sofrimento psíquico, possível dano psíquico, presença de alguma psicopatologia, características de personalidade, simulação e dissimulação e capacidades cognitivas. Normalmente, todos esses itens é possível responder através de uma avaliação psicológica, ok? Nem a perícia, o perito não vai fazer como ele quer. A gente tem várias perícias que chegam para nós, de qualquer área, e que ela mais atrapalha do que ajuda, né? Ela não segue norma, ela não tem uma fundamentação, não responde os quesitos. Então, no campo da psicologia, a perícia, ela tem uma resolução do Conselho Federal, certo? E que vai dizer o que tem que constar nesta perícia. Então, tu não faz de acordo com o que tu acha, certo? Tem alguns itens que tem que constar, e o mais importante para mim é a fundamentação teórica. Tudo eu tenho que ter uma fundamentação teórica. Tudo eu tenho que citar, ok? Por que eu escolhi essa técnica? Por que eu acho que tem um sofrimento psíquico, um dano psíquico? Qual é o autor que vai embasar isso, ok? E até porque o nosso código de ética vai dizer o seguinte: é vedado ao psicólogo emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Todo documento que a gente emite tem que ter, ok? Então, o ideal, eu penso, chegou uma perícia ruim, que se anule essa perícia e volte novamente. Senão vai dar problema lá na hora de fazer a decisão, certo? Que a gente não vai ter os elementos que a gente precisa. Então vamos entrar agora aqui na questão do dano moral e do assédio moral. De novo, eu vou o dano moral e assédio moral como tema, mas a gente vai falar aqui em que momento e onde isso pode chegar num sofrimento psicológico, num dano psicológico, ok?
que nem todos necessariamente vão chegar, ou nem todos vão ser medidos, né? Então, só um conceito do direito, né? Ao lado das condutas que provocam lesões ao patrimônio material, existem ações que apenas violam valores, sentimentos ou direitos personalíssimos, que não possuem equivalência econômica, desencadeando dano de natureza moral na vítima. Então, violam direitos. Por isso que o dano moral é do campo do direito, não da psicologia. Se violou direito ou não, quem vai dizer é o juiz e não o perito, certo? Para que uma ação seja ensejadora de um dano moral, ela deve ser de tal profundidade que lesione a esfera personalíssima da pessoa, seus direitos de personalidade, invadindo, por exemplo, bens jurídicos tutelados constitucionalmente, a honra, a imagem, a vida privada, a intimidade. Ou seja, para isso, para a maioria dos julgadores, para a maioria das pessoas que escrevem sobre esse tema, não há o que provar. Há o que provar o fato, se de fato aconteceu aquilo, mas se há um sofrimento da vítima, a maioria dos juízes, dos desembargadores e dos estudiosos dizem que não. Né? Foi invadido um bem tutelado constitucionalmente ao direito de reparação. Né? Nesses casos, então, não há necessidade de provar o dano, ele é presumível, prova-se o fato. No entanto, se não for esse o posicionamento do magistrado, caso ele entenda que deve ser comprovado o sofrimento, aí a perícia psicológica é indicada. Por quê? Ou a gente vai ter a perícia psicológica, uma prova técnica, ou a gente vai ter testemunhas, certo? Seriam geralmente as duas únicas possibilidades. É bem pouco a gente ter outras provas, ok? A gente tem outras provas quando é um assédio por uma alta produção, em que tu possa pegar os documentos da empresa, enfim, possa examinar. Mas na maioria não, principalmente quando é assédio, que é muito sutil e a gente vai ver. Então, o dano moral repercute no psicológico e no comportamento da vítima, que passa a sentir sensações de dor, angústia, infelicidade, impotência, menosprezo, como também passa a agir de forma desordenada, insegura, apática, podendo causar sofrimento ou dano psicológico. Então, o dano moral ele pode causar um dos dois, dentro da área da psicologia, certo? O sofrimento ou o dano. Vamos ver já o conceito dele, tá? Então, vou... Um outro dano que a gente se depara, e a forma de analisá-lo também no campo da psicologia, eu acho que é muito importante, que é o dano estético, né? Que consiste na lesão à integridade física do homem, que compromete a sua harmonia corporal, de modo que as cicatrizes, as deformidades ou as mutilações de membros do corpo, proveniente do ato danoso, ocasionam na vítima sensações de incômodo, de repulsa ou de vexame. Então esse é o dano estético. Do ponto de vista psicológico, eu entendo que ele é muito mais grave do que o dano moral. Certo? Por que ele é muito mais grave? Do ponto de vista psicológico, o dano estético tende a ser mais prejudicial à vítima, pois é algo que se perpetua no tempo, desencadeando novos sofrimentos a cada olhar, a cada comentário. Certo? Um dano moral, enfim, tu podes conseguir ultrapassar esse sofrimento, tu podes, de alguma forma, enfim, ou com tratamento, ou enfim, e tu podes, ele foi pontual, ok? É mais fácil com o tempo, isso perdendo aquela energia tão pesada e tão negativa. O estético não, né? Supomos alguém que queimou o rosto. Cada vez que ele se olha no espelho, ele renova aquele sofrimento. Cada vez que alguém olha para ele na rua e que ele acha que o sentimento é de pena, de nojo, de qualquer coisa, ele renova esse sofrimento. Então, o dano estético é um dano que se perpetua, ok? Então, por isso, é muito grave. No entanto, não é esse o pensamento assim da maioria dos nossos julgadores aqui nesse TRT, né? Vocês vão ver as decisões. Se dano moral se dá 20 mil, dano estético se dá 10 mil. É 50% normalmente. Vocês podem dar uma pesquisada na sua grande maioria, né? Não se tem esse entendimento que o dano estético ele vai se perpetuar, certo? A cada dia pode provocar um novo dano moral, ok? Vamos para o assédio. O assédio caracteriza-se por situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. O repetitivas e prolongadas aqui, ó, é o que vai mais caracterizar, então, esse fenômeno aí, o assédio moral.
às quais são submetidas as vítimas. As agressões não são apenas manifestações verbais e escritas agressivas, mas também manifestações como suspiros, olhares de desprezo e silêncio, usados como respostas a indagações, podem ser caracterizadas como formas humilhantes de tratamento. E a gente vai ver, então, quando que isso vai invadir, então, a esfera aí da psicologia, né, que a gente possa medir isso. Mas, então, vocês podem pegar o assédio como a grande, assim, talvez 90% dos autores ou mais vão dizer que precisa ser repetitivo e prolongado, nunca uma ação só. Que uma ação só ele causaria um dano moral, mas ele não seria um assédio, ok? Eu faço sempre uma comparação do que eu falei antes para vocês. O dano estético, ele se perpetua, de uma forma insidiosa, certo? Que vai, porque cada vez ele olha e cada vez ele sofre. O dano moral é pontual. Aqui também, o assédio moral, ele se equipara nessa analogia, nessa análise que eu faço, o dano moral, o assédio moral com o dano estético, ok? Porque ambos, eles vão no tempo. Ambos eles são, eles persistem, certo? Não é pontual. Tudo que é pontual, vocês podem imaginar em qualquer situação da vida, tá? Uma coisa pontual, por mais dolorosa que seja, é mais fácil tu elaborar. É mais fácil tu dar a volta por cima. Quando é insistente, isso vai se renovando, isso vai deteriorando a personalidade. Ok? Em qualquer situação, certo? Se você pega no consultório, eu lembro de um caso de uma senhora, e que teve um baque muito grande, porque descobriu traição e tal, se separou, é diferente da mesma senhora que sofre 10 anos com traições. O sofrimento, as respostas de algumas patologias, como depressão e tudo, elas vêm se acumulando, certo? Então, sempre algo pontual, por mais doloroso que seja, ele é menos prejudicial que algo que vai se perpetuando no tempo, ou que vai se prolongando no tempo. Normalmente, o assédio, pela repetição que o caracteriza, gera danos muito maiores que uma grande agressão isolada, o que eu falei anteriormente, né? Capaz de desestruturar a vítima, gerando sofrimento ou dano psicológico. Então, o assédio pode gerar tanto um sofrimento quanto um dano, certo? E por que ele é tão complicado? Porque ele é uma doença insidiosa, certo? Insidiosa é devagar, é traiçoeira, é sorrateira. Ela vai penetrando, enfim, e quando a pessoa vê, ela está meio amarrada, ela não consegue sair daquela situação. Geralmente não consegue sair da situação sozinha. Outra característica que se pode encontrar nas relações de trabalho inerente a algumas atividades e a exigência de alguns patrões é o estresse. Só deixa eu ver se eu pulei algum. Então, a gente viu as possibilidades, o dano, certo? O dano moral, o assédio moral e o estresse laboral também desencadeando sofrimento ou dano psicológico, ok? O estresse, ele é inerente a algumas atividades e ele é provocado em outras por patrões devido às exigências no trabalho, certo? O estresse, até determinado nível, até onde a pessoa suporta, ele pode ser um estresse produtivo, que se chama o eustresse. A partir de então, já é o distresse, é um estresse negativo, é quando a pessoa não dá conta daquela demanda que está vindo para ela. Geralmente, diante de situações novas. A exposição aos agentes estressores em nível superior aos limites físicos e mentais do trabalhador, portanto, possibilitam a ocorrência de patologias ocupacionais e incapacidade laborativa. Ok? Então, há incapacidade laborativa, há patologias ocupacionais e psicológicas. Ok? Há possibilidade de se ter um sofrimento ou um dano psíquico a partir, então, do estresse. O estresse ocupacional, denominado pela Classificação Internacional das Doenças, o CID-10, ele é classificado como reações ao estresse grave e transtorno de adaptação relacionados com o trabalho. Ok? Existe estresse fora do ambiente de trabalho, estamos pegando o estresse no trabalho, certo? Então, normalmente, é uma reação a uma mudança, uma reação a uma coisa nova, uma reação a uma demanda que não se dá conta, né? Que a pessoa não dá conta, enfim, de elaborar essa situação.
O estresse ocupacional possui como principais sintomas a queda da eficiência, ausências frequentes ao trabalho, insegurança nas decisões, protelações na tomada de decisão, sobrecarga voluntária de trabalho. Se fumante, aumento no consumo de cigarros, uso de tranquilizantes, abuso na utilização de remédios em geral, aparecimento de doenças dos mais diversos tipos, frequência constante ao ambulatório médico com queixas, etc. Então a gente vai ver que o estresse ocupacional ele pode causar uma série de sintomas e algumas patologias, certo? Pode causar um sofrimento ou um dano psicológico. Esse quadro aqui ele vai ilustrar como as pessoas, de acordo com o gênero, elas reagem à situação de estresse, tá? E vocês vão ver que mulheres e homens reagem de forma muito diferente, certo? Enquanto as mulheres, 100% delas conseguem chorar, 100% dos homens têm sede de vingança, ok? 100% têm ideias suicidas. E 18 tentam o suicídio diante dessas situações. Esses dados são fidedignos de uma pesquisa, tá? Então, de que forma e por que isso, né? O estresse, o assédio, essas situações te geram uma angústia e quando tu não consegue colocar para fora, isso de alguma forma tu vai ter que colocar, certo? Se a mulher consegue colocar no choro, como as entrevistadas aqui, consegue de alguma forma, então, conviver com aquilo de forma mais tranquila, um pouco mais tranquila pelo menos, ao ponto de não patologizar ou não colocar para fora de outra forma, por exemplo, tentando suicídio ou cometendo ou pensando em cometer, ok? Então, a gente tem que pensar o seguinte, tudo que entra para nós, no nosso psiquismo, de alguma forma ele tem que ir para fora de novo, certo? E se não for para fora, vai ter uma doença que vai mostrá-lo, vai ter um suicídio, vai ter crise de choros, mas de alguma forma ele precisa sair, ok? Os resultados da pesquisa são alarmantes, especialmente quando se verifica que 80% dos trabalhadores, ambos os sexos que sofrem coação moral, são acometidos de depressão, que 100% dos homens pensam em suicidar e que 72% das mulheres possuem sentimentos de inutilidade. Certo? Então é bem grave a questão do estresse, do dano, né? E muito mais grave, então, o sofrimento psicológico e o dano psicológico, que já vamos ver a diferença dos dois. Então, o dano e sofrimento psíquico. Lembra que desde o início eu estou falando deles, né? O dano moral pode chegar a um sofrimento psíquico, ele pode chegar a um dano psíquico, certo? O estresse pode chegar a um dano ou um sofrimento psíquico. O assédio, ok? Então, o que é? O dano psíquico são prejuízos advindos de um evento traumático, possível de ser medido com formação patológica, certo? Uma depressão, uma psicose, uma doença, certo? O dano psíquico, então, é a consequência de um ato que o sujeito não teve condições internas para lidar, que ameaçou sua vida ou integridade psicológica, resultando numa patologia. O dano, então, ele vai deteriorar algumas áreas do funcionamento psíquico, certo? Algum prejuízo sério essa pessoa vai ter. O dano difere do sofrimento psíquico porque no dano há uma lesão às faculdades mentais. Sempre, ok? O dano é uma lesão às faculdades mentais. O dano tu consegue medir. Se tu aplicar um teste, se tu fizer usar algumas técnicas da psicologia durante uma perícia, tu consegue medi-lo, ok? Então o dano trata-se de uma sequela emocional ou psicológica gerada por um fato real, um acidente. Este é o nexo causal daquela, certo? O dano tem algo que causou ele. Lembra quando eu falei, dano psíquico raramente é concausal, geralmente é causa, certo? O trabalhador que teve um assalto à mão armada, ele pode vir a ter um dano psíquico, pode vir a ter só um sofrimento, mas pode vir a ter um dano, pode ter uma depressão grave, por exemplo, certo? Que sofreu um acidente grave, enfim. Sempre tem um fato real, né? Há um nexo causal bem perceptível. Para que caracterize o dano, deve haver uma alteração tal que modifique sua vida de relação, ou seja, nos aspectos familiar, social, interpessoal e ou laboral. Sempre vai haver. Por quê?
Se é uma coisa nova que a pessoa não tinha, a partir de um acidente, a partir de um assalto, a partir de alguma situação no trabalho, que aqui a gente está pegando no trabalho, que desencadeou, modificou a dinâmica daquela pessoa, certo? E ela então vai ter algum prejuízo aí nos seus relacionamentos. Então ele provoca rupturas na estrutura de personalidade. O dano psíquico tem uma conotação patológica que resulta no comprometimento das funções psíquicas. Sempre deve guardar uma relação causa e efeito. Gera uma incapacidade para o desempenho de tarefas habituais e o de trabalho, e incapacidade e prejuízos para se relacionar, certo? Então, essa conotação patológica do dano psíquico, para quem a dano psíquico é novo, uma doença psicológica, não um sofrimento, certo? Uma doença, uma depressão grave, por exemplo, que é uma das doenças que mais acomete, então, trabalhadores, né? O dano psíquico corresponde a lesões graves que resultam em prejuízos emocionais, tem uma conotação psicopatológica. Já o dano moral, que é o que eu estou tentando diferenciar, então, para vocês desde o início, é quando há violação de direitos inerentes à personalidade. Então, o dano moral é do direito, ok? Dano psíquico, da psicologia, certo? Aqui, há uma violação de direitos. É um conceito jurídico que guarda relação com a honra, a dignidade, a liberdade, mas não necessariamente um dano psíquico. Normalmente, o dano moral vai desembocar num dano psíquico, num sofrimento psíquico, certo? Mas são coisas separadas. Lembra que eu falei para vocês? Se me perguntarem, se tiver um quesito, e eu sou o perito, e me perguntarem se teve dano moral, eu responder que está prejudicado. Isso é o juiz que vai responder, certo? Agora, se houve um sofrimento psíquico, se houve um dano psíquico, sim, aí cabe ao psicólogo responder. Então, e o sofrimento psíquico, então, seria o quê? Condições psicológicas que geram sofrimento, mas não se caracterizam como uma doença, não fere as faculdades mentais, não psicotiza, por exemplo, não há uma depressão grave, ok? Embora tenha um sofrimento, uma tristeza, um desconforto e pode somatizar doenças, gastrite, úlcera, dor de cabeça, pressão alta. O assédio pode levar a um sofrimento ou a um dano psíquico. O dano moral também pode levar a um sofrimento ou um dano psíquico, ok? Isso não quer dizer que o sofrimento psíquico ele não tem que ser punido, ele não tem que ser indenizado, enfim. Só estamos fazendo uma diferença, até porque um é muito grave e talvez seja um dado interessante quando se for arbitrar valores, né? Pode ser um dado bem interessante. A perícia aqui, a prova técnica, ela iria auxiliar para saber se de fato, por exemplo, essa doença ela veio desse dano, desse acidente, desse assalto, dessa situação, do fato, enfim, que o trabalhador alega, ou se ela é pré-existente, certo? Se ela é pré-existente, não vai ser um dano, certo? A gente viu o dano psicológico, é um dano, mas não advindo da relação de trabalho, né? O dano psicológico, então, ele tem essa característica diferente, então, do sofrimento. A dimensão do prejuízo psicológico é variável, podendo implicar em alterações reativas na dinâmica de personalidade ou na vida social, sexual, afetiva, emocional e profissional, requerendo tratamento breve e focal. Também pode ser mais grave, com o aparecimento de episódios depressivos graves, com sintomas psicóticos, como alucinações, ideias delirantes, lentidão psicomotora. Podendo evoluir para estupor, pode haver um comprometimento tal que todas as atividades sociais normais tornam-se inoperantes, podendo existir o risco de morte por suicídio, desidratação ou desnutrição. Certo? Então, há uma gradação dentro dos sofrimentos, né? Passando de um sofrimento a um dano. Sofrimento a gente tem com muita frequência nas diversas relações que a gente estabelece, né? Se você tem uma perda, qualquer que seja, vai te gerar um sofrimento, certo? E pode vir a gerar, então, um dano, que seria algo bem mais grave, né? Então, o DSM-4, ele vai colocar o dano psíquico, ele vai dizer que o dano psíquico se caracteriza pelo diagnóstico do estresse pós-traumático. Por isso, dano psíquico, estresse pós-traumático. Houve um trauma, houve um acidente, houve alguma coisa que fez com que, então, esta pessoa tivesse o dano psíquico. Por isso, não poderia ser pré-existente, né? Algo que, naquele momento, então, causou essa doença. Por definição, o dano psíquico seria, então, uma doença psíquica nova na biografia de uma pessoa, relacionada casualmente com um evento traumático, acidente, doença, delito.
que tenha resultado em prejuízo das aptidões psíquicas prévias e que tenha caráter irreversível, ou ao menos durante um longo tempo, certo? Então é uma doença nova, ok? É uma doença nova porque existe um fato certo que o causou, ok? Eu falei para vocês que lá na perícia, então, a gente pode ter uma gama aí de assuntos que a gente pode focar e investigar, por exemplo, se houve sofrimento, se houve dano, né? E também se há uma simulação, uma dissimulação. Por que isso? Porque quando a gente vai fazer uma perícia, normalmente as pessoas não estão lá porque querem, estão lá porque houve uma determinação normalmente, né? Em alguns momentos porque querem, e há uma possibilidade da pessoa estar simulando ou dissimulando uma doença, ok? Para ter um benefício. E geralmente, numa avaliação psicológica, pode-se perceber a comunicação ambígua, as omissões, as contradições, e chega muito próximo desse diagnóstico aqui de simulação ou dissimulação, tá? A mentira ela não é exclusiva de um tipo de personalidade. As pesquisas vão dizer o seguinte, que todo mundo mente pelo menos 2 vezes ao dia, certo? Um tipo de mentira. Eu estou com dor de cabeça, ou eu não estou em casa, né? O telefone tocou, não estava em casa, eu não vi. Mas todo mundo mente pelo menos 2 vezes ao dia, ok? A simulação, então, seria o quê? Seria fingir ou intensificar sintomas que não tem, ok? Eu não tenho, mas eu finjo que eu tenho esse sintoma, ou a residual, finge continuar com aquele sintoma. E sempre tem um benefício, visa um benefício, né? No caso, por exemplo, prolongar um benefício do INSS poderia ser um dos objetivos. E a dissimulação, então, oculta sintomas, esconde patologias, certo? O trabalhador pode vir trabalhar doente, e é muito comum isso, e esconde uma patologia. E pode, enfim, de alguma forma ter um ganho com isso, né? E vai depender de cada um. A simulação, então, ela é descrita no Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, tá? Ela é descrita dentro dos transtornos factícios, para diferenciá-los, não que sejam a mesma coisa, ok? Por quê? Porque os factícios, a pessoa tem essa necessidade, ela não tem um ganho. Ela se relaciona por estar doente, ok? Tem uma síndrome que se chama, e teve um caso que passou muito na televisão, a síndrome de Munchausen, e o Munchausen por procuração. Por procuração é o mais comum. Não sei se você lembra, saiu no jornal, enfim, uma criança de 9 anos, que sempre esteve em cadeira de roda, porque era paraplégica, certo? Mas não era, ela nunca foi paraplégica. A mãe sempre medicou de tal forma que ela só ficava na cadeira de rodas. Por quê? Porque a mãe só conseguia se relacionar com ela desta forma, pela doença. A mãe errou na medicação, essa criança foi para o hospital, foi para a UTI, e depois disso, então, os médicos ficaram observando e viram que essa criança nunca teve ela nunca teve nenhum problema, né? Então, a Munchausen por procuração. E a Munchausen é tu sempre se relacionar de uma forma doente. Né? Eu estou doente, tu precisa disso para se relacionar. Ou tu precisa de alguém doente para se relacionar. No hospital aqui do HU, tinha uma criança então que ela não melhorava nunca. E os sintomas dela eram os mais diversos, certo? E então se desconfiou então, né, do Munchausen por procuração. E de fato, então foi pego a mãe esquentando o termômetro no chuveiro, ela colocando o absorvente nas fezes da criança para colocar sangue nas fezes, né? Ou seja, é uma mãe que consegue se relacionar dessa forma. Então, os factícios, há uma necessidade, não há um ganho secundário como a simulação e a dissimulação. Ok? Geralmente, quando não há uma prova técnica, a prova testemunhal que decidirá o caso. É aquilo que eu falei para vocês desde o início, tá? O Jorge Trindade, ele é um psicólogo, professor de psicologia, e é um promotor público também no Rio Grande do Sul. Né? Ele exerce as 2 profissões. O livro dele é bem interessante, de psicologia jurídica. Então ele coloca uma coisa que é fato, que é observável, tá? O magistrado, o membro do Ministério Público e o perito, no momento de coleta de dados, devem ter consciência que a mente humana, em sua essência, é contraditória, instável, dinâmica e ambígua por natureza. E assim, facilmente pode incorrer em erros, em preconceitos que influenciam inevitavelmente o modo de formular as perguntas e de conduzir os atos processuais em geral. Isso a gente tem que ter em mente, certo? Que ela é ambígua, ela é instável, ela é contraditoriamente, ok?
Por que eu estou colocando isso? Porque a chance do que a testemunha está falando não ser verdade é muito grande. Não é verdade o que a testemunha está falando, é uma coisa muito comum de acontecer. Não vou ter tempo de passar agora, eu tinha preparado então sobre o depoimento testemunhal, as características psicológicas. Não vou falar, só vou falar de um dado para vocês verem do que eu estou falando. Só esse slide aqui, rapidamente. Ó, a mente, ela quer ela quer te ajudar. Ela já vai te trazer uma informação, mesmo que a informação não esteja aí, certo? Aqui, ó, a mente nossa vai ver um triângulo, né? Esse triângulo não está. Ele tem 3 círculos inacabados. E a mente fechou isso, ok? A Gestalt vai trabalhar muito com isso, não vai dar tempo a gente ver isso hoje, quem sabe num outro momento. Mas o que eu quero colocar para vocês... são dados, testemunhas equivocadas. Olha só, isso aqui é um dado real, tá? 63 homens que estavam no corredor da morte antes do exame de DNA, chegou a possibilidade de fazer o exame de DNA, 53 deles não tinham cometido o estupro, nesse caso era de estupro. E todas as testemunhas reconheceram eles. 53 casos errados, 53 casos queriam morrer, certo? Por quê? Porque a testemunha se equivocou. Para encerrar minha fala nesse momento, então, existe uma pesquisa de uma psicóloga americana que ela vai falar sobre implantação de falsas memórias, certo? De como é fácil implantar falsas memórias. E um exemplo rapidamente para vocês entenderem do que se trata isso. Ela fez uma pesquisa durante 27 anos. Ela pegou os adolescentes de 16, 17 anos que estavam entrando na universidade, ok? E os pais deles. Os pais tinham que contar 5 situações que aconteceu quando eles tinham 5 anos. Só que uma delas tinha que ser mentira, inventado, e 4 corretas. Então, o casal de pais lá contou para essa criança e para esse adolescente 5 situações. Ele veio para a entrevista, ela já sabia qual era a situação que era mentira. Então, os pais falaram que ele sofreu um grave acidente aos 5 anos, ficou hospitalizado muito tempo, enfim. Mas isso nunca aconteceu. Quando ela vai entrevistá-lo, ele conta com detalhes a hospitalização dele. Ele lembra do pastor da igreja visitá-lo, os amigos do colégio, certo? Porque foi implantada uma falsa memória nele. Existe um programa que eu aconselho todos a assistirem, tá? Tem no Netflix, Truques da Mente, ok? Essa mesma psicóloga, Elizabeth, ela pega num júri, numa praça pública, há um assalto, certo? Está planejado, são 3 atores, mas ninguém mais sabe. Todo mundo vê, então a polícia chega, leva as testemunhas então para depor, certo? Vão para um tribunal. A Elizabeth pega e implanta 2 falsas testemunhas que não estavam lá, ok? E elas conseguem... mas a mulher estava com um chapéu vermelho. Daqui a pouco todas as testemunhas acharam isso também. Daqui a pouco todas as testemunhas acharam que a outra estava achando, certo? E aí vieram os homens para ser reconhecidos, realmente o ator, que era o criminoso, e as 10 erraram. Ninguém reconheceu a pessoa certa, certo? Então, assim, a mente é falha. Testemunha é um perigo, e nós só temos isso. Ou a gente tem testemunha, ou tem uma prova técnica para tratar dessas situações. Eu tinha outras coisas para vocês, mas hoje não dá, então, quem sabe num próximo momento, ok? Obrigado, e vou passar a palavra então para o doutor Alexandre. Boa tarde a todos. Bem, isso que o Evandro estava falando é muito mais interessante do que o aspecto jurídico, né? Então, mas a gente vai fazer aqui a abordagem, porque toda essa realidade acaba de um jeito ou de outro batendo nas nossas mesas. E o que a gente faz com isso? Esse é o grande desafio. Para a gente mais ou menos botar em perspectiva esse assunto todo, a gente tem que perceber que na década de 70 houve um grande movimento de adoecimento, basicamente por distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Foi uma onda, o INSS foi pego de surpresa, porque não havia estudo, não havia informação, não havia reação, resposta a tudo aquilo que estava acontecendo. E a nova onda de adoecimento são os distúrbios mentais. Isso está acontecendo numa escala brutal nas relações de trabalho, e toda a rede de proteção foi pega de surpresa também, mas está conseguindo dar as respostas dentro do possível. Mas o que acontece? Como essa resposta é insuficiente, toda a rede falha, e o que acontece? Os casos acabam
caindo na justiça. Esse é um fenômeno que a gente já evidencia. Quem atua no Poder Judiciário Trabalhista há pelo menos mais de uma década, 2, 3 décadas, ou enfim, se a gente faz uma visão retrospectiva, a gente vê que, por exemplo, nos processos de hoje, a gente discute ainda validade de cartão-ponto. E, além do documento, fica a prova testemunhal, uma dizendo que sim, outra dizendo que não. E isso também vai se dar em todos os aspectos que nos são submetidos. Ou seja, a rede de proteção, a efetividade dos direitos trabalhistas, e especificamente a rede de proteção de saúde e segurança do trabalho, não funciona. Não funciona. Por quê? A gente começa com um dado muito simples. Vocês acham que em Santa Catarina e no Brasil há mais juízes do trabalho ou auditores fiscais do trabalho? Eu vou perguntar antes de outra forma. Vocês acham, que na perspectiva da política nacional de prevenção de segurança e saúde no trabalho, deveria haver mais prevenção ou reparação? Prevenção, não há dúvida nenhuma. Nessa perspectiva, nós deveríamos ter na estrutura de Estado mais auditores fiscais ou juízes do trabalho? Auditores, não há dúvida. Na prática, nós temos mais juízes do trabalho do que auditores fiscais do trabalho. Isso já revela um dado que é um problema de estrutura, de gestão do Estado nessa área da efetividade. Não tem sentido a gente gastar muito mais, porque reparação é muito mais caro do que prevenção, não há dúvida quanto a isso, mas, de uma forma ilógica, o Estado brasileiro gasta mais com reparação do que prevenção. Um outro dado, em algum processo que vocês pegaram, havia algum pedido de reabilitação, reinserção, restauração, algum tipo de medida que não fosse a medida reparatória? Não. Por quê? Porque quando chega para a gente, toda essa rede falhou e o caso passa pela mão de um advogado que audita o contrato, e aquilo que às vezes era uma questão talvez não tão expressiva acaba virando um grande processo judicial. E é muito natural de entender que o advogado busca no processo não só um ganho imediato para o seu cliente, mas também um ganho para si. Então, isso explica, numa certa medida, porque quando nós recebemos o processo, o que aconteceu? O caso já está em frangalhos, a fratura já está exposta, não há mais o que fazer senão exercer a justiça reparatória numa forma capenga de, com isso, gerar uma correção nos comportamentos sociais. Olha só o desafio. E por que isso? Porque a gente tem que entender que o direito é uma manifestação social que procura organizar a vida em sociedade. Cumprir regras, observar normas. Tudo isso é fundamental para que a gente viva em sociedade. Respeitar o outro, o espaço vital do outro, a busca da felicidade que todos têm o direito de perseguir, o direito existe para isso. E a justiça existe para quê? Para corrigir os eventuais, e deveria ser assim, excepcionais desvios de comportamento. Mas quando a gente percebe a quantidade absurda de processos que tramitam na justiça brasileira, a gente evidencia que alguma coisa está muito errada. E vamos começar com um pequeno dado, para já entrar no aspecto das causas do assédio moral. O nosso padrão educacional. Quando a gente fala em números, em dados, em estatísticas, em rankings internacionais, o Brasil normalmente está nos piores rankings, É impressionante isso. Ranking de corrupção está super bem posicionado, mas não deveria. Ranking de mortalidade, de assassinatos, de violência, enfim, de acidente de trabalho. O Brasil é o 4º país no mundo em mortes por acidente de trabalho, considerando ainda toda a subnotificação que existe no sistema brasileiro. Vocês pegam, por exemplo, o anuário de acidente de trabalho,
o último ano base 2013, a gente passa dos 700 mil acidentes de trabalho, considerando aí tudo, aí, morte, doença, né, transtornos mentais e por aí vai. Mas quando a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE é revelada, nós chegamos a esse número a quase 5 milhões. Porque o anuário considera só o trabalho formal do setor privado. Não pega aí o serviço público, não pega o trabalho rural, não pega as mortes por picada de cobra no campo, né, adoecimentos e mortes posteriores que não estão diretamente evidenciados, com fenômenos evidenciados com o trabalho. Então, são dados absurdos. Mas na educação, quando a gente vai ver o ranking do Brasil, aí é triste mesmo, é bem triste. Porque num ranking, por exemplo, de entre 70 países, o Brasil está ali na posição 63, 64, ao lado de países paupérrimos da África. E a gente é a 7ª potência econômica mundial. Olha o paradoxo. E o que isso gera na prática? Um outro dado também, para a gente contextualizar, para ver o pano de fundo no qual a nossa atuação está sendo realizada e para que ela serve no final das contas. Anuário Nacional de Segurança Pública 2014 revelou uma pesquisa pela qual 57% dos entrevistados, a gente pode tirar isso como um parâmetro da sociedade brasileira, veem poucos motivos para cumprir as regras. Brasil isso. E 82% dos entrevistados se manifestaram no sentido de que é possível dar um jeitinho para não cumprir a regra. Vocês percebem o cenário no qual a gente vive? As pessoas, o Brasil como sociedade, por falta de educação, não internalizou a necessidade e a importância de se cumprir regras. Há quase um fetiche da transgressão. As pessoas parecem que têm até um prazer de transgredir as regras. E isso é terrível para qualquer tipo de existência. Uma outra consequência da falta de educação. A falta de educação inibe a possibilidade de você ter um comportamento ético nas relações interpessoais, sociais, etc. Porque o ignorante não consegue perceber nada além de si mesmo. Ele não consegue exercitar a dialética ética que exige com que você se coloque no lugar do outro. Minimamente. Veja um pouquinho o ponto de vista do outro e a partir disso dialogue. Olha só o cenário. Vamos trazer tudo isso para as relações de trabalho, que já na essência são relações autoritárias e hierarquizadas pela própria natureza. A relação de emprego pressupõe exatamente isso. Alguém que manda e alguém que obedece. O objeto do contrato é esse. Eu vou pagar um valor em dinheiro e o empregado vai me entregar força vital, intelectual e física. Tempo de existência. Para que isso seja colocado numa organização que tem os seus objetivos. As empresas têm objetivos. Têm produtos e resultados a serem gerados e se valem de todos os mecanismos, toda a infraestrutura, o meio ambiente e os recursos que tem, inclusive a força de trabalho do ser humano para alcançar esses objetivos. Esses objetivos da empresa e dos trabalhadores são objetivos conciliáveis ou já existe na essência um certo antagonismo de interesse? A gente pode dizer, são conciliáveis no sentido assim meio abstrato, em tese. Mas na prática, a empresa exige, e exige cada vez mais, produtividade dos seus empregados. A organização precisa se espremer cada vez mais, reduzindo custos e otimizando resultados. Mesmo porque isso não é satanizar a empresa, mesmo porque nós também, como consumidores, exigimos isso. Exigimos velocidade, exigimos qualidade, nos incorporamos também a essa lógica consumista rápida. Tudo muito fast, tudo muito para ontem, tudo muito instantâneo. E a gente demanda como sociedade esse padrão
que as empresas acabam tendo que incorporar. E vão espremer quem? Nos trabalhadores, nos empregados. E todo esse cenário, falta de educação, falta de internalização, de cumprimento de regra, falta de educação no que tange a tratos interpessoais, contamina o meio ambiente de trabalho, gerando o quê? Um adoecimento, não é do trabalhador, não é da empresa, isso são efeitos, um adoecimento do meio ambiente de trabalho. É isso que está doente. Nós estamos tratando os efeitos colaterais, os resultados, as consequências, mas o cerne da questão está exatamente neste núcleo. E quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, aí, conforme a estrutura da Organização Mundial de Saúde, o meio ambiente do trabalho pode ser dividido em 3 dimensões que se sobrepõem, se relacionam e assim por diante. Que é a dimensão biomecânica, é aquilo que gerou lá na década de 70 os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, é aquela dimensão do meio ambiente que a gente consegue ver, né, mobiliário, piso, iluminação, condicionamento térmico, riscos biológicos, químicos, enfim, tudo aquilo que está relacionado com biomecânico. Mas há algo que se sobrepõe a isso, que é o caráter das relações interpessoais e a organização do trabalho. Ou seja, como que o trabalho, todos aqueles elementos, inclusive os trabalhadores, como todos esses elementos se movimentam nesse ambiente físico, biomecânico. E essa organização pode se dar de várias formas. De várias formas. Num mesmo setor, com uma mesma infraestrutura, por exemplo, frente de caixa de supermercado, a gente pode ter várias dinâmicas diferentes ali, várias organizações de trabalho absolutamente diferentes. E a terceira dimensão, que é uma dimensão assim mais sutil, segundo proposta da Organização Mundial de Saúde, que visa a constituir um meio ambiente de trabalho saudável, assim considerado aquele no qual a empresa pode buscar os seus objetivos econômicos, mas que também as pessoas que ali trabalham têm o direito de buscar a sua felicidade pessoal. A terceira dimensão é o aconselhamento para uma vida saudável. A gente vê isso nas organizações, né? No tribunal nós não vemos isso de uma certa forma, né? Bem evidentemente. Nós temos o cuidado com o meio ambiente biomecânico, nós temos um cuidado com a organização e nós temos também programas de qualidade de vida, né? De aconselhamento para que as pessoas tenham qualidade de vida não só dentro do trabalho, mas fora, porque a pessoa é uma só, né? Ela não se fraciona fora e dentro do trabalho. Muito bem. Nesse cenário, a empresa está doente, o meio ambiente do trabalho está doente e isso vai gerando consequências. As pessoas vão adoecendo. Exatamente e de uma forma muito própria, técnica, que o Evandro coloca. Vão chegando, né, nos vários setores da rede de proteção, no SUS, no INSS, nas UPAs, toda a rede vai funcionando e vai recebendo esse efeito. A rede consegue identificar de uma forma preventiva o que está acontecendo e se aquilo de fato é relacionado ao trabalho? Não. Assim como na época de Ler Dort, toda a rede não conseguia identificar que aquela inflamação de tendão, doença praticamente invisível, porque a lógica toda de acidente era o acidente mais evidente, né, a fratura, a amputação. E a rede na época não conseguia identificar claramente que aquela inflamação tivesse alguma coisa a ver com o trabalho. A prova pericial era muito difícil, questionada, né? As empresas falando, e ainda falam, né, que isso tem a ver com as atividades de casa, que não tem nada a ver com o trabalho, não é? O pessoal que trabalha em frigorífico lá, não, mas isso é de lavar roupa em casa, não é do trabalho. Quer dizer, ainda hoje nós temos essas alegações. Agora imagine a comprovação do nexo com os transtornos mentais. Aí a dificuldade é muito maior. E como o Evandro colocou, é muito emblemático isso. Quando uma pessoa
um trabalhador, procura um profissional da saúde para resolver um problema, ele é absolutamente colaborativo, né? Ele é franco, honesto, fala se está doendo, se não está doendo. Por quê? Porque o interesse dos dois é convergente. Ele quer ser curado e o profissional da saúde quer curar. Agora, a relação dessa mesma pessoa com um profissional da saúde que está fazendo uma perícia é uma outra relação. É uma relação em que envolve um benefício direto. E aí a relação é outra, não é de colaboração. Não estou dizendo com isso que todo mundo que vai ser periciado está lá mentindo, inventando. Não, mas a relação é outra. E a técnica de investigação é outra também, porque muitas vezes o profissional de saúde não tem no periciando um colaborador tão honesto e franco como teria numa atividade clínica. Então esse é um dado fundamental. O conceito de assédio, o Evandro já falou, todas as classificações, essa visão técnica do assédio, que não é jurídica, já foi muito bem colocado. Quais são os nossos desafios? E o desafio principal nessa história toda? Primeiro, identificar o nexo, saber se de fato aquele transtorno mental, que muitas vezes o diagnóstico não é questionado, os processos já trazem todos os exames e diagnósticos e tratamentos, então a discussão não é se tem ou não o transtorno mental, a questão é se esse transtorno decorreu das condições de trabalho. Esse é o primeiro grande desafio. E nós nos valemos de quê? Prova pericial e prova testemunhal, com todas as mazelas que a prova testemunhal traz, conforme magnificamente já foi explicado pelo Evandro. E a prova pericial é tão boa assim que nos permite ter uma visão exata do que aconteceu, com segurança. A gente gostaria que fosse, né? Melhor que fosse, deveria ser assim. Mas nós temos também muito que evoluir nessa seara. Primeira questão: os peritos que investigam nexo causal de transtorno mental, normalmente os peritos de doença ocupacional de uma forma geral, normalmente, estou dizendo que não aconteça, resistem a fazer a inspeção, o estudo do local de trabalho. E aí já começa um grande problema. Por quê? Primeiro porque a resolução do Conselho Federal de Medicina, que serve de referência para as perícias, não é categórica a obrigar a inspeção no local do trabalho. Fala que um dos elementos da perícia é o estudo do local de trabalho. Aí os peritos se valem, né, dessa semântica para dizer, olha, eu fiz o estudo, não, isso não pressupõe necessariamente a inspeção. Né? Mas é meio difícil de entender para quem está de fora como é que se faz um estudo do local de trabalho sem fazer uma inspeção. Né? Um estudo em tese, um estudo por depoimentos. Então há uma exigência do Poder Judiciário Trabalhista de que haja, sim, a inspeção do local do trabalho como um pressuposto para gerar elementos fáticos de estudo do local de trabalho. Porque sem estudar a dinâmica do trabalho, as relações, é muito difícil estabelecer nexo. Porque, Evandro, assim, a gente conversa um pouco com o pessoal que faz perícia, da área de saúde, que faz perícia de transtornos mentais, as causas são das mais diversas possíveis. Quer dizer, tem gente que vai surtar só de acordar e tomar café da manhã. E não tem nada a ver com o trabalho. O trabalho pode ser o ambiente no qual aquilo aconteceu. Por outro lado, a gente sabe que por conta desse cenário que a gente referiu há pouco, as empresas estão doentes, a exigência de produtividade, de cumprimento de metas flutuantes no mês, assim, e cobrança e ameaças, isso também, evidentemente, vai gerando um adoecimento. As pessoas vão perdendo a capacidade, o brilho, não é nem o brilho mesmo, as pessoas vão perdendo esse brilho e vão adoecendo inevitavelmente. Então, como distinguir uma coisa da outra? Primeiro, estudar o local de trabalho, ouvir os trabalhadores, não é tomar depoimento perante a justiça, né? Porque aí já vem todo mundo com todos aqueles problemas, né? Desde nervosismo, né? Instruídos, preparados, enfim, né?
ir no local de trabalho, o perito, ir no local de trabalho, inspecionar o local e ouvir os trabalhadores. Assim, meio no susto. Né? E ouvir, às vezes, não é só chegar e chamar para uma conversa. É passar pelo local de trabalho e perceber que existem comunicações não verbalizadas. Né? Isso só com uma visita, com atenção, com tempo, o perito consegue identificar. Se isso for bem comprovado, né, comprovação de fato, aí o juiz pode fazer a aprovação desse fato comprovado como hábil ou não para gerar os efeitos processuais, jurídicos pretendidos pela parte. Isso já vencemos a primeira etapa. O segundo grande problema, que eu faço aqui como uma provocação para a gente depois debater. Quanto é que isso vale? Quanto vale? A gente arbitra, vai estabelecendo assim alguns parâmetros. Se já é difícil estabelecer parâmetro para doenças físicas, motoras, imagine para transtornos mentais. E para isso, claro, nós temos que também dar um passo à frente, qualificar a nossa atuação. E sempre quando a gente fala em qualificar, tem um problema estrutural nessa história toda, que é a quantidade de processo. Enquanto a gente não conseguir depurar um pouco isso e sobrar mais energia do Poder Judiciário para dar atenção nesses casos que são casos de maior repercussão social, porque a gente está falando aí de pessoas saudáveis, a gente talvez não consiga. Mas aplicar técnicas, métodos de quantificação de prejuízos decorrentes de adoecimento, tanto físico quanto mentais. Ou seja, qual a perda de capacidade laborativa que uma pessoa com depressão tem? Não sei, dá para fazer isso? Uma grave, uma média, compromete 100% a atividade, consegue trabalhar, mas com perda de produtividade. Agora outra coisa, a gente está falando só de trabalho, mas a gente sabe que a responsabilidade civil se pauta pelo princípio da reparação integral. Então a gente vai falar só de reparação de força de trabalho, mas e o comprometimento da vida afetiva, da vida sexual, das relações familiares? Quer dizer, hoje a Justiça do Trabalho brasileira não passa por essa discussão. Consegue, assim, muito superficialmente, entrar e mensurar, e aí na dificuldade arbitra um valor, vai ser o quê? 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil? E conforme a gente vai subindo, opa, não, isso já está muito alto. Vamos baixar mais um pouquinho. Mas a gente não entra nesses outros aspectos que significam, na verdade, a pessoa na sua integralidade. Porque um adoecimento mental decorrente do trabalho compromete toda a vida da pessoa. Compromete toda a existência da pessoa. E vejam só como é tão significativo, porque quando a gente fala em avaliação de dano, e aí pegando o modelo português da Comunidade Europeia, e passando só essa dimensão da força de trabalho, nós podemos pegar uma seguinte situação. Um trabalhador que tem as 2 pernas amputadas. Quanto vale isso? Bastante. Bastante. Agora vamos separar um pouquinho. Para um jogador de futebol, isso vale quanto? Vale mais ou vale menos do que, por exemplo, para um advogado? Não estou querendo dizer aqui que os advogados não mereçam uma indenização maior. Mas o que a gente percebe? Que um advogado, alguém que faz trabalho intelectual, pode quase não ter a sua capacidade laborativa comprometida. Pode ir para o trabalho, para o escritório, andar de carro, né, com cadeira de roda, com alguma restrição, mas pode exercer a sua profissão normalmente. Agora, para um jogador de futebol, isso já não ocorre. Agora, vamos dizer, para 2 metalúrgicos, mesma profissão, os 2 perdem a mão direita.
Vale a mesma coisa para os dois? Agora, e se um for, por exemplo, um jogador amador de tênis? Percebe? Assim, a gente tem que fazer na quantificação uma análise mais global da pessoa para que de fato a reparação por dano material e por dano moral seja a mais integral, adequada e justa possível. Mas esse é o cenário que a gente vive, né? A gente tem muitos desafios, a gente tem poucos recursos, poucos instrumentos para dar conta desse trabalho, mas a gente tem uma missão muito importante. Porque se toda a perspectiva da rede de proteção à saúde física e mental do trabalhador não funciona adequadamente, se nós temos um déficit de educação que faz com que as pessoas não cumpram voluntariamente as regras jurídicas e não travem relações éticas, acaba ficando para o Poder Judiciário, como última rede de proteção da cidadania, dos direitos fundamentais, da proteção a um trabalho digno, a função dupla de corrigir os erros, e são muitos erros para corrigir, e aproveitar isso para reverter uma ação educativa para a sociedade, que aí vai na dupla função das reparações que nós tratamos cotidianamente sobre esse assunto. Primeiro, dar um valor que de alguma forma compense todo o sofrimento e o dano e o prejuízo vivenciado por aquele trabalhador. Isso é absolutamente importante. Não vai apagar o que passou, mas de alguma forma vai compensar aquilo que aconteceu. Mas talvez o mais importante é que aquele processo sirva para gerar uma medida pedagógica contra o agressor. Porque quando a gente fala em meio ambiente de trabalho, em assédio moral no ambiente de trabalho, nós estamos falando de uma patologia da organização. Então é preciso corrigir a organização. E uma medida indenizatória que seja apropriada para rever os comportamentos da organização, esse é um desafio que a gente tem que enfrentar também. E aí, quanto é que vale? Talvez, assim, essa tendência que a gente tem de estabelecer um valor conforme o padrão socioeconômico da vítima, e as nossas vítimas são sempre trabalhadores, aí isso vai nivelando o padrão indenizatório por baixo, é um aspecto. Agora, será que o efeito pedagógico da indenização, que é a atuação que nos cabe, sem prejuízo de todo o funcionamento da rede que pode acontecer e deve acontecer, será que a indenização com esse efeito pedagógico deve seguir que valor, que parâmetro? Para um banco, para uma padaria, para uma metalúrgica, para um hotel, um restaurante, uma rede de hotéis? E aí, claro, nós já sabemos, mas talvez ainda falte a gente perceber a importância disso, que no caráter sancionatório, pedagógico, a indenização deve considerar já não mais a condição socioeconômica da vítima, mas do agressor. Porque senão, se foram essas indenizações módicas que a gente tem vivenciado, não altera. Para grandes bancos, o assunto nem passa ali do comitê da agência. Não chega, de fato, ao departamento jurídico central para que possa realmente rever se naquela agência, aquele gestor ou aquela forma de organização está causando doença, mas não só para um, para outro, mas está causando uma doença do ambiente de trabalho, cujas consequências são diferentes, porque cada pessoa, cada sexo, reage de forma diferente. As pessoas somatizam, tem gente que tem mais resiliência, tem gente que é mais emotiva, tem gente, enfim, as pessoas reagem diferente, mas o meio ambiente está comprometido e doente. Então, esse é o desafio que nós temos. Como dar conta deste volume de processo, mas ao mesmo tempo perceber que nestes casos é preciso dar uma importância e uma atuação da justiça para corrigir o erro
e reparar o dano à vítima, mas principalmente usar o processo como medida corretiva, pedagógica, para alterar o meio ambiente de trabalho e aí sim, fazer uma prevenção às avessas, evitando que novos trabalhadores fiquem doentes e que novos processos sejam ajuizados, mas principalmente que as pessoas possam viver no meio ambiente de trabalho saudável e que possam ali exercer as suas potencialidades, se relacionar com as pessoas, servir como um processo de desenvolvimento e de busca da felicidade. Esse é o desafio. Obrigado. E agora, o mais importante da dinâmica agora é o debate, né? Exatamente. Então, está aberto o debate para os presentes. Eu vou alcançar o microfone e os nossos colegas que estão nos assistindo também podem, né, através do chat, fazer a sua pergunta, que a gente traz aqui para o Evandro e para o Dr. Alexandre. Quem quer iniciar com alguma pergunta, dúvida ou alguma colocação? Algum caso que queiram trazer, algum exemplo? Gente, no começo é assim, né? O pessoal fica meio basta alguém começar. Tal. Mas a gente fala o seguinte, se não tiver voluntário, a gente vai escolher um voluntário, viu? O que vocês estão achando da jurisprudência nessa área de assédio? Vocês pegam isso todos os dias também, né? Estão vendo assim alguma movimentação? Bem, eu fiquei curioso em relação à explanação do Evandro, que quando estava ficando mais interessante, progressivamente cada vez mais interessante, aí o tempo se esgotou, né? Aquela questão dos depoimentos, qual seria a análise que tu querias fazer? Quem sabe fosse uma oportunidade, já que por enquanto não estão sendo colocadas dúvidas, né? Tu tentar dar uma resumida para nós daquilo que ficou suprimido em relação aos depoimentos. Qual enfoque tu irias dar? Análise psicológica da reação assim dos depoimentos de uma maneira genérica, mas nesse caso mesmo de assédio, dano moral? A intenção era colocar o quanto a mente falha, certo? Enquanto a gente é suscetível a influências. Então, normalmente, o que a gente tem num depoimento, numa testemunha? A gente não tem mais o fato, certo? Aquilo se perdeu, o real está perdido. Pensa numa relação não de trabalho, a gente está aqui na esquina, houve uma batida, está cada um num lado, e aí então vai vir a tua subjetividade para dar conta daquilo. A tua mente quer dar conta daquilo, quer dizer o que aconteceu, certo? Então, para algumas pessoas, se nos dois casos envolvidos tiveram uma mulher, para muitas pessoas a culpa é da mulher. Para muitas pessoas a culpa é do adolescente, certo? Então vai vir a tua subjetividade e tem essa subjetividade na testemunha, ok? O que eu quis trazer é mostrar, e era esse o objetivo, de mostrar judicialmente as falhas, então, que acontecem, né? Sugiro, então, esse programa, que ele vai trazer desde psicólogos falando, como a Elizabeth, né, da implantação de falsas memórias e como uma testemunha vai influenciar a outra. A hora que uma testemunha disse que viu aquilo, a outra vai incorporar isso de uma forma inconsciente e também vai começar a ver aquilo, certo? Nesse exemplo que eu coloco para vocês, que tem nesse vídeo, então, as testemunhas começam a ver uma pessoa totalmente deformada daquela que elas tiveram contato poucos minutos antes, certo? A hora que elas veem o vídeo, elas não acreditam que a pessoa não tinha chapéu e elas sabem até a cor do chapéu, a cor do casaco, enfim. É neste sentido. O que eu queria trazer para vocês é o seguinte: se a gente quiser ter ficar mais próximo da verdade, mais próximo, porque não é possível se ter mais essa verdade, já passou, eu confio muito na prova técnica. Eu acho que a prova técnica ela pode trazer dados. Por quê? Porque a prova técnica, em princípio, é isenta, certo? O perito não tem, enfim, o perito não está aí para facilitar um lado ou outro, certo? E pela prova técnica tu pode sim ver essas falhas de memória, ver a simulação, a dissimulação, ok? Ver o quanto ela está sendo influenciada, ver se tem alguma patologia envolvida. Então o enfoque que eu queria dar é isso, dar uma atenção à prova técnica. Como a gente não tem prova técnica, porque normalmente o juiz de primeiro grau, ele não pede essa prova, ou essa prova, como o doutor Alexandre colocou, o que o doutor Alexandre citou, o Conselho de Medicina, certo? Para fazer uma avaliação psicológica, normalmente a gente tem médico do trabalho, a gente não tem psicólogos. E por isso que o laudo chega para nós e ele não traz subsídio para a gente julgar, certo? Porque um médico do trabalho fez. Cada um tem a sua área de avaliação, certo? Eu estive agora recentemente com alguns juízes promotores da Justiça Comum e na mesa estava eu e um psiquiatra perito.
Então, assim, uma perícia na vara de família, que é o que eu mais atuo, eu demoro em torno de 15 sessões, fazer anamnese, fazer teste, sessão lúdica. E esse perito me falou o seguinte, ele faz 10 no dia, 10 perícias. Então, cada um tem a sua técnica, mas cada um dentro da sua área. Então, uma perícia psicológica, a gente consegue pegar essas falhas. Numa avaliação psicológica, a gente consegue chegar muito próximo ao dano. Se houve um dano ou se não houve, se houve um sofrimento ou se não houve, certo? Mais ou menos isso que eu queria colocar, assim, do problema da nossa mente e do equívoco que pode ter nas testemunhas. Como poderia ser realizada essa perícia psicológica no ambiente de trabalho? A perícia psicológica, ou qualquer perícia, como eu coloquei, ela deve seguir os quesitos, certo? Se for uma perícia, por exemplo, onde o juiz quer saber, ou os quesitos, ele quer saber só qual é a patologia que a pessoa tem, certo? Não precisa de um ambiente de trabalho, mas não, os quesitos devem ser de tal forma que leve o perito ao ambiente de trabalho, que ele possa ver como é que as relações, como é que é um ambiente de trabalho, é um ambiente de trabalho que gera um estresse ou não, como é que se dão essas relações. Então, no ambiente de trabalho, é feita anamnese, é feita observação. No consultório, então, dependendo do que se precisa, certo? Quer fazer uma avaliação psicológica da pessoa, aí você vai ter outras técnicas da psicologia, não só anamnese, não só entrevista. Um teste psicológico, por exemplo, para se determinar um sofrimento ou uma patologia grave, você precisa fazer um teste, né? Por exemplo, a gente tem um teste Rorschach, que ele é muito amplo e ele é muito específico, ele consegue te trazer dados muito interessantes. Ele consegue trazer dados se a pessoa é alcoolista ou não, ele consegue trazer algumas informações que vão ser bem úteis. Mas, de novo, a perícia vai acontecer de acordo com os quesitos, de acordo com o que o juiz perguntou, de acordo com o que as partes perguntaram, certo? A perícia psicológica, ela tem que seguir por normas, né, por legislações nossas, a gente tem que seguir essa linha aqui. Quem dá a linha, então, é o juiz e os quesitos, né? Boa tarde, meu nome é Fernando. Vou trazer uma questão aqui, talvez um pouco complicada, referente ao assédio do trabalhador na relação de trabalho, de emprego. Está sendo assediado, ele tem contra ele o poder hierárquico do empregador, né? Ele já se sente inferiorizado e tem todo aquele assédio moral, toda aquela questão que vai jogando ele para baixo. Tenta se defender, não sei como, e isso pode estourar de repente depois numa ação judicial, ele vai se demitir do emprego, vai tentar reverter, qualquer coisa desse tipo. O trabalhador que algum dia aquele negócio sobe, o cara não aguenta mais e resolve reagir de alguma forma, né? Vai se defender, vai gritar, vai fazer algum ato, vai se passar um pouco, né? Emocionalmente, sei lá o que, vai... Isso como é olhado assim, tanto do ponto de vista da questão psicológica, uma questão jurídica, né? Ele chegou num limite dele também, deu uma pirada lá e reagiu. Ele vai acabar sendo dispensado, vai ser considerado como, se for uma questão de passar por uma perícia, como é que fica essa reação dele, como é que ela é olhada assim na luz da psicologia ou até do direito também? Bem, Fernando, é bem... Está funcionando? A avaliação, Fernando, ela vai ter que ser ampla, certo? Se ele vai ser demitido, se ele não vai, enfim, a questão jurídica, provavelmente sim, né? Provavelmente vai ser demitido, provavelmente... agora, se vier para uma perícia, sim, tem que se investigar isso, ok? Esse sofrimento, alguns sofrimentos, algumas patologias, ela pode chegar numa consequência, enfim, onde a pessoa vai tentar pela própria vida, né? Contra a própria vida, ou... enfim, uma agressão ou algo assim no ambiente de trabalho. O mais ideal, e enfim, nessa situação que tu coloca, em princípio não coloca uma patologia, não coloca nada, é que a perícia se dê no local de trabalho. Porque essa relação que está acontecendo não é só com essa pessoa, certamente. Ok? Exceto que se tem algum problema direto entre ela e o chefe, enfim, mas provavelmente não. Provavelmente é um chefe abusador, certo? E esse abuso está nas demais relações. Aí sim, a prova testemunhal de tu estar lá dentro, de conversar neste sentido, e não a prova testemunhal de tu trazer para a sala da audiência, só. Não que não seja importante, mas de tu estar lá, de tu conversar, tu observar, até como muito bem o doutor Alexandre tinha colocado, eu acho que tu consegue chegar bem próximo dessa realidade, então traçar um perfil aí do como é que é
esse ambiente de trabalho. O Christian Dior, que é um psicanalista francês que trabalha muito a dinâmica do trabalho, ele vai colocar isso, assim, de tu estar dentro do ambiente de trabalho, estar escutando o trabalhador. E ele vai colocar o seguinte, os problemas relacionados à questão psicológica no trabalho, o sofrimento psíquico, o dano psíquico no trabalho, o Dior vai colocar que é a falta de possibilidade. Quanto menos possibilidade a pessoa tem de expressar, de poder, de alguma forma, ter autonomia com aquele trabalho, que momento que eu vou fazer esse trabalho, como que eu vou fazer esse trabalho, certo? Quanto menos tira essa autonomia dela, mais ela adoece, certo? E essa é uma pesquisa que ele faz por muito tempo. Isso se chama psicodinâmica do trabalho. Eu acredito que no caso que tu coloca, que é bem amplo e genérico, teria que ser isso, uma psicodinâmica no trabalho. Tu está dentro do local de trabalho, ok? E aí sim, se vier uma perícia, aí tu vai olhar, né, se ele teve um surto, o que ele teve, enfim, né, qual foi essa reação que ele teve. Era de uma patologia já pré-existente, ou é esse estado de estresse que ele vinha vindo, então, enfim, teve esse ato, né? Ok? Fernando, então deixa eu só, para responder do ponto de vista jurídico, fazendo uma outra pergunta. Se a gente tem um trabalhador que vai apresentando distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, e por conta disso vai baixando a produtividade, vai gerando assim uma espécie de uma percepção de desídia, né? Aqueles pequenos atos culposos que vão fazendo ele descumprir assim pequenas frações da sua obrigação até que aquilo adquira uma gravidade e a empresa coloca ele para fora. Essa dispensa seria válida? Não, porque se ele já está apresentando um quadro de doença relacionada ao trabalho, não poderia ser dispensado. Quer dizer, aquela causa não seria uma causa jurídica válida para motivar, dentro da teoria da causa, a dispensa dele, inclusive por justa causa ou sem justa causa, inclusive. O mesmo vale para esse teu exemplo, né? Se ele já vinha apresentando distúrbios mentais, problemas relacionados ao trabalho, e aquilo vai se acumulando e gera um surto, não sei, acho que é isso, né? Pode ser. A pessoa surta, né? E aquela reação gera uma agressão física ou verbal para quem? Quer dizer, a causa desse processo todo não pode ser visto como uma fotografia daquele momento, né? Porque tudo isso tem uma história. E a gente precisa sair assim do foco e buscar o rastro e as causas remotas, históricas daquele processo. E constatando-se que aquilo tudo decorreu já de um grau de adoecimento, aí não só ele não poderia ser dispensado nem com nem sem justa causa. Ao contrário, né, deveria ser tratado a partir da rede de readaptação, requalificação profissional, etc. Vou fazer o professor Alexandre falar um pouquinho mais aqui conosco. Tudo bem. Se a missão do Poder Judiciário é a pacificação social por meio da resolução dos conflitos intersubjetivos de interesses, nós temos um ponto fundamental aí que é o próprio judiciário, nessa missão que o professor estava falando aí, do adoecimento da sociedade e o que o judiciário tem a fazer com isso. Mas parece que tem uma questão importante aí que é o adoecimento do próprio judiciário, que é o que nós estamos vivendo dentro do Poder Judiciário hoje. Por exemplo, esse sistema de metas, que é quase uma coisa esquizofrênica, porque assim, são metas 10% acima do que entrou de processos. Mas isso é uma coisa imponderável. Ninguém pode saber quanto vai entrar de processo por ano. Não é uma meta factível, uma coisa concreta, 10% em relação ao ano anterior. Não, é em relação ao que entrar no ano. Então fica todo mundo correndo, trabalhando enlouquecidamente, e ninguém consegue pensar naquilo que passa pela sua mão. Porque ninguém tem como parar para realmente pensar em todas as implicações, não só no aspecto laboral, mas da vida daquele trabalhador que adoeceu ali, se o cara tem fazendo um processo preocupado com os outros 10 que estão na fila. E quando ele passar para o 9º, entrou mais 2. Então, quer dizer, é uma coisa que adoece. O judiciário está mais doente do que todo mundo. Esse é um ponto que eu acho fundamental que deveria ser abordado, porque realmente o seu ponto de vista é plenamente correto. Se o judiciário não der resposta para a sociedade, quem vai dar? Quando a gente fala em empresa, que eu acho que é mais o foco aqui, a gente quer dizer assim, todas as organizações estão doentes. Todas. Inclusive as organizações públicas. Aí talvez por outros motivos, né, outras causas, etc.
Mas, falando desse aspecto de meta, que é uma meta que a gente analisa, né, no setor privado, que eu sempre digo é um pouquinho diferente, porque lá no setor privado o chefe chama e diz o seguinte: olha, gente, o banco do lado ali está fazendo isso, está conseguindo ampliar o seu mercado, a sua atuação no mercado. Se a gente não conseguir, aí isso se transforma em ameaça de dispensa, né? A gente vai morrer. E é verdade. A verdade é nua e crua é essa. No setor público não existe isso. Ninguém sofre assim uma pressão de, olha, se não cumprir, né, o judiciário vai acabar, a nossa filial aqui vai ser extinta e vai todo mundo ser mandado embora. Isso não acontece. Mas você dá oportunidade para trazer nesse comparativo uma questão que é fundamental. Que meta para a iniciativa privada está muito relacionada a resultado. Né? O banco, por exemplo, quando fixa indicadores e metas, pega esse indicador como um resultado. Né? Qual o benefício que o banco, que a empresa teve com aquilo. No Poder Judiciário, especificamente no nosso caso, que você traz, a gente ainda não tem a maturidade de focar em resultado, a gente está focando em produto. Né? Porque aí, vamos fazer rapidamente uma analogia. Na iniciativa privada, quando se organiza uma empresa, se vê qual é o resultado pretendido, quais são os produtos que vão gerar aquele resultado, quanto isso vai custar, o que eu preciso ter para produzir aquele produto, para alcançar aquele resultado, e aí no final eu vou ver qual é o investimento que eu vou fazer. Como é que funciona no setor público? Primeiro os órgãos vão atrás de orçamento, aí vigora a lógica do incrementalismo orçamentário, né? Quanto é que é o orçamento desse ano do tribunal? É do ano passado mais 10%. E assim vai, a gente vai só atualizando. Conseguimos o orçamento. Muito bem, o que a gente vai fazer com isso? E aí, mal chega a gente, né, como atuação de Estado, serviço público, qual o resultado que a gente vai gerar com isso? Isso faz a gente pensar qual o resultado que a gente está gerando na Justiça do Trabalho de Santa Catarina, no Poder Judiciário brasileiro. Crescem os números de casos novos, cresce a quantidade de sentenças e decisões que o Poder Judiciário profere. Quer dizer, é um paradoxo isso, né? Ou seja, a gente está produzindo muito, mas o resultado de corrigir as relações sociais não está sendo alcançado. Então, assim, hoje, concordo contigo, toda a lógica de fixação de metas é uma meta de produto. E aí é uma coisa até absurda, né? Porque se eu resolvo muito a origem da litigiosidade, reduz o número de ações que a minha unidade recebe, aí reduz o quê? Lotação. Né? Quanto mais processo eu tenho, mais recursos eu, né, de uma forma geral, eu terei, melhor para a promoção. Quer dizer, toda a lógica é um momento histórico. A gente espera que a gente esteja caminhando para um outro fenômeno, mas, de fato, você tem toda a razão. Hoje o nosso foco é em produto, não é em resultado, mas o que nós temos é uma oportunidade de, pela atuação, focar mais no resultado que a gente quer dar para a sociedade, não tanto na quantidade de processos e decisões. Nós temos... Eu achei bastante interessante a sua fala. Eu sou assistente social, trabalho na área de saúde, e esse sentimento que o colega coloca é muito frequente. Né? Então, eu acho que a gente precisa, eu acho que tem já programas, né, que buscam compreender o que está acontecendo e atuar. Mas eu acho que a discussão precisa ser mais ampla, né, em termos de gestão, em termos, né, de alcançar os juízes e desembargadores, porque esse sentimento de, eu não sei como é que se caracterizaria, se em alguns casos é um sofrimento, porque eu já trabalhei em muitas instituições e eu nunca encontrei pessoas tão comprometidas como este órgão. E isso gera um grau de atender a uma perfeição. E gera muito... isso, assim, teve um depoimento de um servidor que disse assim, eu parece que eu não concluo um trabalho, é incessante, eu nunca tenho um trabalho, né? Então esse sentimento vai gerando uma angústia, uma frustração. De enxugar gelo, né? Que exatamente. É o que a gente percebe. Então assim, eu acho que é só para registrar que isso está bastante presente.
Grande parte do adoecimento no poder público, na justiça do trabalho, decorre disso. É um esforço muito grande sem um resultado palpável, né? Isso gera frustração, ansiedade e sofrimento. Tá? Em relação a esse tema, a gente pode pensar o seguinte: sempre que a gente tem uma demanda maior do que a gente pode dar conta, a gente vai adoecer, certo? Então o judiciário não é diferente, né? A gente tem uma demanda muito maior, entra muito mais coisa do que a gente consegue fazer. Então vai ter um adoecimento, ou você vai ter que ter válvulas de escape, certo? Que não vai ser fácil encontrar válvulas de escape quando a pressão é muito alta. Então isso vale para qualquer, pode ser empresa privada ou pública, né? Se a demanda for maior do que a tua condição de lidar com aquilo, tu vai ter um sofrimento aí. Doutor Alexandre, tem 2 perguntas aqui para o senhor e 2 para mim. Essa primeira eu acho que para o senhor, primeira vara de Jaraguá do Sul, como fica a efetividade na prestação jurisdicional, considerando a subjetividade no arbitramento dos valores? Aí. A outra quem foi o servidor Mauro, ele pergunta assim, ó, indagação ao doutor Alexandre, na sua atuação, as perícias relacionadas ao dano moral são delegadas aos psicólogos? Bem, vamos começar pela mais fácil, né? Porque a outra realmente é uma pergunta de alta indagação filosófica. Sim, na minha atuação, e isso hoje também na atuação geral da Justiça do Trabalho, não só catarinense brasileira, nós estamos nos valendo de todos os profissionais da saúde. Existe uma discussão muito grande de quem pode realizar perícia, e porque tem a lei do ato médico e toda a discussão que todo o setor acompanha, e isso reflete um pouquinho, né, na legitimidade de quem atua numa perícia judicial. De uma forma geral, o que tem se definido até por jurisprudência do TST? Que todo profissional pode atuar, mas o diagnóstico médico é ato privativo do médico. Então, de uma forma geral, e acontece em muitos casos, a pessoa traz já na petição inicial exames, né, enfim, atestados que comprovam já a doença. O objetivo da perícia é identificar o nexo de causa e efeito daquela doença com as condições de trabalho. Nesse aspecto, a jurisprudência entende que todos os profissionais de saúde estão habilitados para isso. Né, fisioterapeutas, né, pessoal técnico em ergonomia, porque o diagnóstico já está formado. Agora, claro, o diagnóstico médico não é só privativo do médico. Nós temos o diagnóstico psicológico, outros tipos de diagnósticos que são afetos a áreas específicas do conhecimento da saúde. Então, não só na minha unidade, como acho que de uma forma geral, os juízes têm se valido, né, de todos os profissionais disponíveis, e o ideal é que nós tivéssemos, inclusive, perícias multidisciplinares. Que aí seria até o suprassumo, assim, né, o sonho de desejo que a gente tem, que a perícia pudesse analisar todos os aspectos mais complexos da empresa e dar um embasamento melhor para a atuação e para realizar justiça, tanto em favor da empresa quanto do trabalhador, conforme quem tem a razão naquele caso. A primeira pergunta eu ainda não consegui entender ainda, deixa eu ver se... Tem algumas perguntas aqui que vão ao encontro dessa que o senhor falou. Agora a gente pode ir falando delas. Então me pergunta assim, ó, a perícia seria melhor realizada por um psicólogo ou deveria ser feita por psicólogo? Ou poderia ser realizada por um médico do trabalho? E depende da perícia. Se for uma perícia psicológica, é só o psicólogo que pode realizar, certo? Se for uma perícia que você pede um diagnóstico psicológico, que precisa aplicar um teste psicológico, só o psicólogo pode aplicar, que é exclusivo do psicólogo, por exemplo, a aplicação de teste psicológico, ok? Se for uma questão médica, enfim, um ler, dói, etc., vai ser um médico, ok? Então, depende da perícia. Problemas que envolvem questões psicológicas, sim, é o psicólogo que deveria fazer essa perícia. Só o psicólogo poderia fazer uma perícia psicológica. Só o psicólogo poderia aplicar um teste psicológico, ok? Então, depende dos quesitos, depende do que o juiz está precisando para julgar. Qual é a prova técnica que ele está precisando, ou as partes, né? Qual é a prova técnica que elas precisam produzir, então, certo? E isso através dos quesitos. E a outra também, que eu acho que vai ao encontro também, ó, se há o apontamento de que o paciente é assediado moralmente, essa perícia poderia ser realizada no ambiente de trabalho, visando averiguar se o assediador é efetivamente aquela pessoa apontada e se há assédio no ambiente de trabalho? Sim, ela não só poderia, como ela deveria, certo? Ela deveria ter 2 estágios.
Geralmente a perícia deve ter 2 estágios. Um dentro do teu consultório, onde vai fazer a anamnese, enfim, se houver um sofrimento psíquico, um dano psíquico, alguma doença que você precisa diagnosticar também, aplicar um teste, e vai ter a relacional, no ambiente de trabalho, principalmente quando é assédio, ok? Mas é importante que se tenha um quesito, por exemplo, como é que é a relação de trabalho? Como é que se estabelece essas relações de trabalho para que o psicólogo possa entrar, então o perito possa entrar? De novo, façam quesitos e a perícia vai sair exatamente como vocês querem, certo? Passam quesitos, perguntam como é o ambiente de trabalho, como é o sofrimento, se há um dano, enfim, faça que o perito trabalhe, ok? E são essas duas que eu acho que vão ao encontro da... E essa aqui que era a efetividade, né? Ah, tá. Como fica a efetividade na prestação jurisdicional considerando a subjetividade no arbitramento de valores? Pergunta excelente, vem lá da primeira vara de Jaraguá do Sul e dá oportunidade para a gente sublinhar aquilo que, assim, em linhas mais gerais, a gente comentou. Na falta de parâmetros mais concretos para a definição do valor da indenização, a gente tem usado o arbitramento. E aí o arbitramento vai seguindo parâmetros mais subjetivos do que objetivos como a gente gostaria. Claro que a gente não quer aqui, como alguns pretendem, uma espécie de planificação das indenizações, porque aí a gente desconsideraria todo esse aspecto pessoal da reparação integral que deve haver no caso, e isso vai depender das características do caso concreto, né? Então, uma planificação me parece que é uma tentativa de objetivar, mas que causa tanto ou mais prejuízo do que deixar no grau de subjetividade. Agora, parâmetros concretos, quanto melhor for a perícia, melhor for, né, da parte dos juízes e das partes, a formulação de quesitos, quando a gente conseguir fazer perícias multidisciplinares, mais complexas, e que tudo isso traga elemento para uma melhor decisão, uma melhor definição do dano sofrido pela vítima e do perfil da reiteração, do padrão econômico do agressor, melhor vai ser a definição de indenizações e efetividade da prestação jurisdicional. Você quer? Não, era nessa questão, nessa linha da quantificação do valor das indenizações, que, como o falou, aquela rede de proteção falha e está aumentando as demandas judiciais a respeito. E daí um contrassenso assim, tá tipo como se fosse valores módicos, irrisórios muitas vezes, e então gera um círculo vicioso, porque daí aquela efetividade não está ocorrendo, né? A gente não está correspondendo com o caráter pedagógico que deveria. A pergunta era complementando aquela... Não, exatamente. Às vezes a gente acha sempre que a nossa experiência é melhor do que a dos outros, mas eu vou falar um pouquinho de uma experiência que eu fiz quando estava em São José. Nessa linha, eu comecei a fixar a indenização por dano moral num percentual sobre o faturamento da empresa. Apesar de, naquela fase do processo, a gente não saber muito bem, né, qual é o faturamento da empresa. Mas eu vou contar 2 casos assim, que ilustram bem o que essa experiência gerou de resultado. Num primeiro caso, foi um acidente do trabalho sofrido por um estoquista de um supermercado, de uma rede grande, né, que foi buscar um produto na câmara refrigerada, né, aí o produto caiu, a prateleira caiu em cima dele, teve, né, fratura de braço, etc. Enfim, aí discutia isso. A tese da empresa de que não tinha havido o acidente, mesmo porque a empresa tem um estoquista ali responsável por buscar os produtos na câmara refrigerada. Tese da defesa. Prova evidencia, e aí até a primeira pergunta para o preposto, né, qual o nome do estoquista? Que estoquista? Né, não havia o estoquista, ele realmente pegava, fazia parte da função dele e tal, etc, etc. Na sentença, reconhecendo, né, todos esses elementos, eu fixei a indenização por dano moral de 1% sobre o faturamento bruto da filial no mês do acidente. Do ponto de vista do critério, parece muito? 1% do faturamento bruto mensal daquela filial, não é nem da rede toda. Tranquilo. O processo foi e o tribunal confirmou a decisão.
E aí, eu estava na audiência um dia, me lembro bem, a advogada entra assim, falou, doutor Alexandre, sabe aquele caso? Tal? Eu falei, não, me lembro. Vai passar de 1,5 milhão. Eu falei, que ótimo, a empresa está faturando bem, né? Hã? Tem um lado bom dessa história. É justo? É injusto? É muito? É pouco? Né? De alguma forma, causou ali um desconforto na gestão da empresa. Alguém falou, opa, isso aqui afetou a nossa lucratividade, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Um outro caso, numa pequena madeireira, uma madeireira familiar, trabalhava ali a família e mais um empregado. Eles foram buscar lenha no mato, tal, com aqueles caminhões, com aquele truquezinho, tal, não sei o quê. E chegando na madeireira, eles foram descarregar, o dono ali da empresa, né, operando também, e o empregado lá embaixo do tronco, né, vem para cá, vai para lá, vem para cá, daqui a pouco arrebenta alguma coisa, vem a tora e bate assim na lateral dele aqui, fica, né, sobrevive, mas fica inválido para qualquer tipo de atividade. E uma empresa, assim, uma empresa pequena, familiar, mas absolutamente ética, aberta ao diálogo, reconhecendo responsabilidade, querendo resolver, assim, com todo o esforço, sacrifício, mas não teve jeito, e aí foi para a sentença, e na sentença eu adotei o mesmo critério, né, de um percentual, foi um pouquinho maior, de 5% sobre o faturamento, porque era uma empresa menor, tá, etc, etc. O processo veio para o tribunal, e neste caso o tribunal reformou, preferiu arbitrar um valor de R$40 mil. O processo voltou, não tinha condições de execução, porque era absolutamente fora de qualquer possibilidade, né, da empresa e dos seus sócios, etc. E fizemos várias audiências de conciliação na execução, até que a gente chegou numa fórmula, né, parcelando um terreno, colocando uma casa em cima, aqueles acordos assim que a gente espreme de tudo quanto é lado para poder resolver. Por quê? Porque aquele valor de 40 mil ficou inviável, completamente inviável, assim, eu falando assim porque eu conhecia a realidade ali das partes, inviável de satisfação. Enquanto se a gente coloca esse mesmo padrão, talvez aquele grande supermercado ali, né, não ficou nem tão prejudicado quanto esse primeiro, né, talvez uns 20 mil, quer dizer, uma indenização que ia passar assim, né, por um valor, né, sem nenhum efeito prático na correção das relações sociais. Então esse é o nosso desafio, né, saber quanto que isso vai dar sem que isso cause uma espécie de um desconforto, porque também quando a justiça do trabalho especificamente dá uma decisão muito alta, já existe uma reação, quase como um preconceito, né, dizer, não, está inviabilizando a atividade, etc. Tem toda uma discussão nesse sentido, né. Temos mais 3 perguntas aqui. A primeira eles direcionam ao doutor Alexandre e a mim. Como compatibilizar o longo tempo para aferir o dano psicológico com o tempo do processo trabalhista? Não sei se eu entendi bem, mas aferir o dano psicológico, lembram, teve um acidente, a pessoa pode ter um dano, um sofrimento. O dano psicológico está ali, aconteceu, é instantâneo, certo? Diferente de um assédio, enfim. E como aferir, numa perícia, normalmente, tu demora em torno de 20 dias para pegar o processo, atuar e fazer um laudo e entregar, né? Então, o processo trabalhista é muito mais demorado do que uma perícia. Se eu entendi a pergunta, tá? Agora, se for o contrário, que demora tanto tempo até chegar ao psicólogo, hoje a gente tem, por exemplo, na criminal, autópsia psicológica. A gente faz uma perícia de alguém que já morreu, certo? Para a gente verificar a possibilidade de ter sido um suicídio ou um homicídio. Então, tu volta no tempo e faz um estudo, certo? Se essa pessoa tinha o perfil suicídio ou não, se ela estava medicada, como é que foi o último mês de vida dela, a última semana, o último dia, a última hora. Então, tu podes voltar no tempo, certo? Apesar de as técnicas psicológicas hoje, eu aplico, ela vai me dar a realidade daquela pessoa naquele momento, como ela está naquele momento, existem técnicas que a gente pode voltar ao tempo, certo? Então, não sei se eu entendi, ele direcionou para nós dois, doutor Alexandre, não sei se tem algum comentário aqui nessa. Então, a segunda, então, a pergunta da segunda vara do Rio do Sul, os quesitos a serem elaborados poderão ter por objeto situação que vão além do ambiente de trabalho, como, por exemplo, relações familiares e sociais, a fim de se averiguar se a psicopatia advém de causas exteriores do trabalho ou de causas anteriores à relação de emprego? Sim. Sim, tu deves, e tu pode fazer isso, e o quesito pode perguntar como é que é a relação ao trabalho, como é que é a relação familiar, como é que é a relação
enfim, em qualquer âmbito do sujeito, ok? Se ele já traz uma doença ou não, inclusive o perito pode vir a conversar com um médico que atende, o psiquiatra que atende, o psicólogo que atende, pode pedir um parecer desses profissionais, então ela pode ser bem ampla, ok? Desde que seja questões que, se for psicólogo, o psicólogo possa apurar, são questões da psicologia, questões possíveis de ver através de uma avaliação psicológica, mas quanto mais amplo, mais dados vocês vão ter para essa perícia, ok? Essa última para o senhor, doutor Alexandre, a última. Então tem uma pergunta aqui do Maurício Martini. Como aquilatar e fundamentar o nexo causal com o trabalho quando há fatores externos que potencializam males psíquicos, psicológicos, como, por exemplo, mulher trabalhadora com 2 ou 3 filhos, renda limitada, marido com renda limitada, além de outros fatores similares? Como aquilatar o nexo causal com o trabalho? É o desafio que a gente tem cotidianamente, né? Porque o que o processo nos traz? Traz versões do autor, trabalhador, normalmente, e uma versão de defesa da empresa, um querendo, né, o reconhecimento do nexo e a maior indenização possível, e do outro lado, querendo afastar o nexo e, havendo o nexo, reduzir ao mínimo possível a indenização. Do que a gente se vale? Dos mecanismos probatórios, né? Eu achei bem interessante essa provocação que o Evandro faz sobre a prova testemunhal, porque é o nosso principal fator de prova na justiça do trabalho. Quer dizer, né, a gente sempre ouviu, né, é a pior das provas, mas é a nossa principal prova, com todas as mazelas que a memória pode trazer. E aí a gente está falando de enganos, vamos dizer assim, culposos, né? Porque temos também aqui os enganos dolosos, né? Existe toda uma rede também que tenta, de alguma forma, enganar a justiça em favor de um lado ou de outro. A gente não pode desconsiderar isso. Quais são as técnicas que a gente pode usar? Várias, mas tudo isso demanda tempo. E é um tempo que hoje a gente não tem. Se a gente tivesse mais tempo para instruir todo o processo com a importância que ele merece, e nós tivéssemos tempos de espremer no sentido positivo a testemunha que apresenta alguns indícios de mentira, aplicando todas as técnicas, né, que a gente se apropria da psicologia e outras também, no sentido de ir esticando o depoimento, porque a verdade é elástica, mas a mentira não é, a mentira arrebenta. Quer dizer, quando se pergunta para alguém alguma coisa que foi vivenciada, a pessoa consegue dar detalhes e riquezas, e você pode ir perguntando mais e mais, e como é verdadeiro, a pessoa vai ampliando o espectro de informação. Agora, na mentira, não. Na mentira, a pessoa decora o núcleo, aquele núcleo ali da mentira, e quando você vai esticando, daqui a pouco arrebenta, porque ela não tem densidade vivencial daquela informação que ela está prestando. Mas isso demanda tempo. Tempo que às vezes o juiz não tem. Então tem que ser meio que no feeling, né? E o feeling erra. A gente, né, há vários exemplos aí de que às vezes a gente aposta que quem está mentindo é a testemunha de um lado ou de outro, e depois a gente percebe que estava completamente enganado por essa falta de tempo. Então, o nosso desafio é esse, né? Fazer o melhor possível com os recursos que nós dispomos. Vamos para a última pergunta, e depois da resposta a gente encerra. Uma provocaçãozinha para o Evandro ali. Se eu entendi bem ali, se eu lembro bem do slide ali, a questão do dano psíquico, né? Está ligado a um evento pós-traumático e que leva a um adoecimento. Até acho que foi citada a questão da depressão, né? Só para ver a dificuldade que a gente enfrenta, porque eu lembro de uma outra palestra nessa mesma sala, feita acho pelo Trabalho Seguro, veio um psiquiatra aqui, e ele disse que não existe depressão. Eu fiquei até meio impressionado. Foi a primeira coisa que eu cheguei lá na unidade, lá fui falar com a juíza, eu disse, olha, o psiquiatra lá disse que não existe depressão. E ele até mencionou esse exemplo, que ele disse, isso eu lembro claramente, que a pessoa disse que desenvolveu uma depressão porque teve uma perseguição, sofreu uma perseguição no trabalho. Ele disse que isto não existe.
Aí a gente fica numa certa dificuldade, porque, claro, não somos da área do direito, não somos psicólogos, não somos psiquiatras, mas aí a gente vê que existe uma diferença, talvez, de abordagem entre uma área da ciência médica, assim, em sentido amplo, e outra, né? Então fica só essa provocação, assim, para poder colocar para nós, porque me parece que tu colocou aí que depressão é doença, e então existe como doença. Então, ela existe tanto classificada pelos médicos no Código de Doença, o CID, então ela é classificada a depressão e vários tipos de depressão, como no DSM-4. Então isso é inconteste, está lá. Outra coisa, ele não fala pela psiquiatria. 99,9% dos psiquiatras vão falar da depressão, vão diagnosticar a depressão e vão tratar a depressão. Não sei de que postura que fala, né, este profissional, enfim, mas para a psicologia, para a psiquiatria, para as doenças da psique, existe depressão, sim, ela é catalogada, ela é diagnosticada, e tu pode diagnosticar tanto na relação, como até aplicando um teste, né? Mas, enfim, é um posicionamento isolado dele, enfim. Sim, pode decorrer do trabalho, pode decorrer de qualquer relação social, ok? Então, acho que poderíamos fazer uma fala final de cada um de vocês para encerrar esse nosso evento. Bem, da minha parte, eu só gostaria de agradecer essa oportunidade, esse espaço. São raros, mas a gente tem que aproveitar, mas esses espaços são muito importantes porque permite que a gente saia um pouquinho da rotina, do cotidiano, que a gente possa abstrair um pouquinho e colocar as coisas em perspectiva, ver a realidade a partir de uma outra posição e, principalmente, ver o nosso papel, a nossa atuação nesse cenário todo, sempre buscando e acreditando que a nossa atuação pode melhorar um pouco essa realidade. É para isso que o Estado existe, é para isso que o Poder Judiciário existe. Nós prestamos um serviço público e o nosso objetivo aqui é criar condições para que os atores sociais desenvolvam suas potencialidades, tanto gerando desenvolvimento econômico, né, dando garantias e previsibilidade para quem empreende, faz investimento, correndo risco na atividade econômica, mas também para quem depende da sua força de trabalho para buscar sua felicidade, sua sobrevivência, e que isso ocorra num ambiente saudável, em que ele possa, de fato, produzir aquilo que a organização espera, mas de uma forma saudável, satisfatória, e que a sociedade evolua como um todo. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade, deixando essa mensagem assim, de esperança na nossa atuação. Então, eu também agradeço o convite feito pela Cláudia. Há 20 anos eu venho trabalhando com esse tema e trabalhei em diversos tribunais. No nosso é a primeira vez, né? Então, obrigado. Acho que a gente tem muito conteúdo para se trabalhar ainda. Acho que tem muito debate para se fazer, né? Cada tópico que eu coloquei aqui para vocês é uma disciplina da psicologia, certo? A perícia é uma disciplina, o testemunho, sabe? A psicologia do testemunho é outra disciplina, o dano moral e assédio moral é outra disciplina. Então, são muitos conteúdos, né? Que foi realmente para provocar, usando a palavra do colega, vocês que a gente traz esses assuntos. Espero, assim, já tinha feito parceria com o doutor Alexandre na pós, espero que a gente possa, enfim, continuar discutindo isso. Sim. Obrigado.